Você já teve medo de ser amado pela pessoa errada que você finge ser em vez da pessoa certa que você realmente é? Já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que está construindo algo lindo sobre uma fundação frágil? Ele jurou a si mesmo que nunca mais se deixaria enganar por um sorriso interesseiro, por olhares que brilhavam ao descobrir o tamanho da sua conta bancária. Lucas Monteiro tinha construído muros ao redor do coração, muros tão altos que nem ele mesmo conseguia mais enxergar o que havia do outro lado. Mas quando conheceu Clara, algo mudou. Ele percebeu que há pessoas que não entram na sua vida de forma comum. Pessoas que não apenas passam, mas que iluminam o caminho de volta para quem você realmente é, para quem você sempre quis ser, mas teve medo de mostrar ao mundo. Clara era como um farol, numa noite de tempestade, guiando-o de volta para casa. Uma casa que ele nem sabia que existia dentro dele. Uma casa feita de simplicidade, de verdade, de amor genuíno. Ele só não imaginava que, ao tentar esconder o próprio nome, ao criar uma identidade falsa para se proteger, acabaria revelando o que sempre teve mais medo de mostrar: o coração. Aquele coração que ele tinha trancado a 7 chaves, protegido por camadas e camadas de desconfiança e desilusão. Porque às vezes o amor chega exatamente quando a mentira já começou. E aí, o que você faz? Como você equilibra o desejo de ser amado com o medo de ser descoberto? Como você vive sabendo que cada momento de felicidade está construído sobre uma verdade não dita? Esta é a continuação da história de Lucas e Clara, uma história sobre o amor que nasce nos lugares mais improváveis, sobre a culpa que cresce junto com a paixão, sobre o medo de perder aquilo que você mais deseja no exato momento em que finalmente o encontra. Você acredita que é possível amar alguém sem contar toda a verdade? Me conta nos comentários o que você faria no lugar dele. Você teria coragem de confessar tudo e arriscar perder o amor da sua vida? Ou continuaria vivendo a mentira, esperando que de alguma forma, milagrosamente, tudo desse certo? Fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre amor, verdade e os sacrifícios que fazemos para proteger nosso coração. E não esquece de deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Fazia 2 semanas desde aquela manhã chuvosa em que Lucas e Clara se conheceram. 2 semanas que pareciam uma vida inteira e ao mesmo tempo apenas um suspiro. 2 semanas que mudaram completamente a rotina de ambos, embora apenas um deles soubesse disso conscientemente. Lucas tinha se tornado parte da rotina de Clara de uma forma tão natural que parecia que ele sempre esteve ali. Ele era o cliente que sempre pedia o mesmo café, expresso duplo com um toque de canela, do jeito que ela tinha sugerido no segundo dia, mas que ficava por horas conversando sobre a vida, o tempo, os sonhos, as pequenas coisas que fazem a existência valer a pena. Ele chegava sempre por volta das 10 da manhã, depois do movimento inicial do café da manhã, quando Clara finalmente podia respirar e ter alguns minutos de tranquilidade. E ficava até o meio da tarde, às vezes ajudando-a com pequenas tarefas, trocar uma lâmpada que ela não alcançava, consertar a perna bamba de uma cadeira, carregar os sacos de café que chegavam do fornecedor. Clara tinha começado a esperar por ele. Pegava-se olhando para a porta nos minutos antes das 10, o coração acelerando levemente quando ouvia a campainha tocar e via aquele rosto que tinha se tornado tão familiar em tão pouco tempo. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo. Não era como se ela nunca tivesse se interessado por alguém antes. Tinha tido namorados, tinha vivido paixões, tinha conhecido homens interessantes. Mas havia algo diferente em Lucas. Algo na forma como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Algo na forma como ele realmente escutava quando ela falava, não apenas esperando sua vez de falar, mas genuinamente interessado em cada palavra. E Lucas?
Lucas estava vivendo uma transformação que ele mesmo não conseguia compreender completamente. Ele se via menos como o herdeiro da família Monteiro, menos como o CEO de 3 empresas, menos como o homem que movimentava milhões com uma assinatura. E se via mais como um homem comum, apaixonado por uma mulher extraordinária que transformava o simples ato de fazer café em arte. Clara era como um espelho que refletia tudo o que Lucas havia perdido ao longo dos anos. A leveza de viver sem o peso das expectativas, a sinceridade de dizer exatamente o que pensa sem calcular cada palavra, a fé inabalável nas pequenas coisas que realmente importam. Ela falava sobre como o cheiro do café pela manhã era uma das melhores coisas da vida. Sobre como adorava ver a felicidade no rosto de um cliente quando provava seu bolo de chocolate. Sobre como acreditava que gentileza era a moeda mais valiosa do mundo e que um sorriso sincero podia mudar o dia de alguém completamente. E a cada dia, a cada conversa, a cada sorriso compartilhado, Lucas se apaixonava um pouco mais. Não apenas por ela, mas pela vida que ela representava. Uma vida onde o sucesso não era medido em zeros na conta bancária, mas em momentos de conexão genuína. Uma vida onde riqueza significava ter tempo para ver o pôr do sol, não ter uma agenda lotada de compromissos vazios. Uma tarde, enquanto Lucas ajudava Clara a organizar as xícaras no armário, ela comentou casualmente: "Sabe, Lucas, você é diferente da maioria das pessoas que eu conheço." Ele sentiu o coração acelerar, com medo do que viria a seguir. "Diferente como? Você realmente escuta? A maioria das pessoas está sempre com pressa, sempre pensando na próxima coisa, sempre olhando para o celular. Mas você está presente. É raro isso hoje em dia." Lucas sorriu, mas por dentro sentiu uma pontada de culpa. Se ela soubesse quem ele realmente era, ainda pensaria isso? Ou veria apenas mais um homem rico tentando comprar autenticidade? "Eu acho que passei tempo demais vivendo no piloto automático." Ele respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Você me lembra de estar presente, de aproveitar cada momento." Clara sorriu, aquele sorriso que iluminava o ambiente inteiro. "Essa é a melhor coisa que alguém me disse em muito tempo." E naquele momento, Lucas percebeu algo assustador. Ele não estava apenas se apaixonando por Clara. Ele estava se apaixonando pela versão de si mesmo que existia quando estava com ela. Uma versão mais leve, mais verdadeira, mais humana. Mas essa versão era construída sobre uma mentira. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava imaginar contar a verdade. Se você acredita em amores simples, que mudam tudo, que transformam quem somos e nos fazem querer ser pessoas melhores, compartilha nesse vídeo com alguém especial. Porque essa história é sobre isso, sobre como o amor tem o poder de nos mostrar quem realmente podemos ser. Lucas começou a perceber, com uma clareza dolorosa, que sua mentira estava criando raízes. Não era mais apenas uma história que ele contava. Estava se tornando uma realidade alternativa. Um universo paralelo onde ele era Lucas Silva, o entregador que recomeçava a vida, e não Lucas Monteiro, o bilionário solitário. E o pior é que ele preferia esse universo alternativo. Preferia ser o homem que Clara conhecia do que o homem que o mundo inteiro conhecia. Mas a culpa estava crescendo junto com o amor. Cada risada dela era um lembrete de que, quando a verdade viesse à tona, e ele sabia que eventualmente viria, ele a perderia. Isso doía mais do que qualquer rejeição que ele já tinha experimentado na vida. Porque as outras rejeições eram de mulheres que amavam sua carteira, seu status, sua influência. Mas Clara amava o homem que ele fingia ser. E perder esse amor seria perder a si mesmo. Ele começou a ter pesadelos. Sonhava que estava no café com Clara e, de repente, todas as paredes se enchiam de fotos dele, em revistas, em eventos sociais, em reuniões de negócios. E Clara olhava para ele com aqueles olhos verdes, cheios de decepção e dor, e dizia:
Quem é você? Acordava suado, o coração disparado, e ficava horas olhando para o teto do apartamento simples que tinha alugado, pensando em como tinha chegado àquele ponto. Como tinha permitido que uma mentira pequena se transformasse em algo tão grande que agora ameaçava engoli-lo inteiro. Clara não fazia ideia de quem ele realmente era. E o pior é que ela o amava exatamente por ser quem ele fingia ser. Amava a simplicidade, a humildade, a vulnerabilidade que ele mostrava. Coisas que Lucas Monteiro nunca tinha permissão de mostrar, mas que Lucas Silva podia exibir livremente. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque, depois que Clara fechou o café, ela perguntou com um sorriso curioso: Lucas, por que você nunca fala da sua família? Você tem irmãos? Seus pais ainda são vivos? Lucas sentiu o estômago apertar. Ele tinha ensaiado respostas para perguntas como essa. Mas quando ela perguntava com aquela sinceridade genuína, com aquele interesse real, as palavras ensaiadas pareciam ainda mais falsas. Ele desviou o olhar, focando nas árvores ao redor, nas crianças brincando ao longe, em qualquer coisa que não fossem aqueles olhos verdes que pareciam ver através dele. Porque tem coisas que é melhor deixar no passado, ele respondeu a voz mais baixa que o normal. Meus pais morreram quando eu era jovem. Não tenho irmãos. Não tenho ninguém, na verdade. Por isso o recomeço aqui. Quis deixar tudo para trás e começar de novo. Pelo menos a parte sobre os pais era verdade. Eles tinham morrido num acidente de avião 5 anos atrás, deixando-o sozinho à frente de um império que ele nunca tinha pedido para herdar. Clara parou de andar e tocou o braço dele suavemente, fazendo-o olhar para ela. Havia compaixão naqueles olhos, uma ternura que fez o coração dele apertar. Sinto muito, Lucas. Deve ter sido muito difícil. Mas você sabe que não está mais sozinho, né? Você tem amigos aqui agora. Tem a mim. Ela hesitou antes de dizer tem a mim, como se não tivesse certeza se tinha o direito de se incluir de forma tão pessoal na vida dele. Mas ela tinha dito. E aquelas palavras simples significavam mais para Lucas do que qualquer contrato milionário que ele já tinha assinado. Obrigado, ele disse, e sua voz saiu embargada de emoção real. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. E era verdade. Ela realmente não fazia ideia. Não fazia ideia de que ele tinha passado anos cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Não fazia ideia de que ela tinha se tornado a pessoa mais importante na vida dele em apenas 2 semanas. Não fazia ideia de que ele estava disposto a abrir mão de tudo, da fortuna, do status, do nome, só para continuar sendo o homem que ela via quando olhava para ele. Ela acreditou na história dele. Acreditou porque não tinha motivo para duvidar, porque ela via o mundo através de lentes de confiança e bondade. E ele se odiou por isso. Se odiou por usar a bondade dela contra ela, por transformar sua confiança em arma para sua própria mentira. Naquela noite, sozinho no apartamento, Lucas pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha centenas de fotos da vida antiga. Eventos sociais, viagens internacionais, reuniões com pessoas importantes. Em todas elas, ele estava sorrindo. Mas olhando agora, conseguia ver que aqueles sorrisos eram vazios, mecânicos, ensaiados. Então abriu as poucas fotos que tinha tirado nas últimas 2 semanas. Uma foto de Clara rindo de algo que ele tinha dito. Uma foto do café ao pôr do sol. Uma foto das mãos deles quase se tocando sobre a mesa. E nessas fotos, mesmo que ele não aparecesse, conseguia sentir algo diferente. Conseguia sentir vida, verdade, felicidade genuína. Às vezes, a mentira não é contada por maldade, ele pensou. Às vezes, mentimos por medo. Medo de perder o único amor verdadeiro que já tivemos. Medo de que a verdade destrua a única coisa boa que conseguimos construir. Medo de voltar a ser quem éramos antes de encontrar aquela pessoa que nos faz querer ser melhores. Mas o medo não justifica a mentira, e Lucas sabia disso.
Sabia que estava cavando um buraco cada vez mais fundo e que quanto mais tempo passasse, mais dolorosa seria a queda quando a verdade finalmente viesse à tona. Você esconderia algo para proteger quem ama? Ou a proteção verdadeira está justamente em ser honesto, mesmo que doa? Pensa nisso e me responde nos comentários. Quero saber o que o seu coração faria nessa situação impossível. 3 semanas depois daquele primeiro encontro na chuva, algo mudou entre Lucas e Clara. A amizade que tinha se formado começou a se transformar em algo mais profundo, mais intenso, mais assustador. Havia olhares que duravam 1 segundo a mais. Havia toques acidentais que pareciam carregar eletricidade. Havia silêncios confortáveis que diziam mais do que 1000 palavras. Havia uma tensão no ar, doce e aterrorizante ao mesmo tempo. Naquela tarde de quinta-feira, o sol se punha atrás das janelas da cafeteria, pintando tudo com tons de dourado e laranja. O movimento já tinha terminado. Os últimos clientes tinham saído há meia hora, e Clara limpava as mesas enquanto Lucas esperava, como sempre, tomando o último café do dia. Ele observava ela se mover pelo espaço com aquela graça natural, cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio. Ela tinha tirado o avental e soltado o cabelo, que caía em ondas suaves sobre os ombros. A luz do pôr do sol a envolvia como um halo, e Lucas pensou que nunca tinha visto nada tão bonito em toda a sua vida. Você vem aqui todo dia, ela disse de repente, virando-se para ele com um sorriso brincalhão. Tá fugindo de alguém? Ou o café aqui é tão bom assim? Ele riu, mas havia nervosismo na risada. De mim mesmo, talvez. E sim, o café é excepcional. Mas não é só por isso que eu venho. Não? Então ela perguntou, se aproximando da mesa dele, a cabeça levemente inclinada, curiosa. Não, ele respondeu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Eu venho pela companhia, pela conversa, por você. O ar entre eles pareceu ficar mais denso. Clara parou de se mover, os olhos fixos nos dele, e Lucas viu algo mudar naquele olhar. Viu o momento exato em que a amizade se transformou em algo mais, e foi ali, entre o aroma de café que ainda persistia no ar, e a luz dourada do entardecer que entrava pelas janelas, que o mundo pareceu silenciar. O barulho dos carros lá fora desapareceu. O tic-tac do relógio na parede parou. O universo inteiro se reduziu àquele pequeno café e às 2 pessoas dentro dele. Clara se aproximou devagar, como se estivesse dando a ele tempo para recuar, para dizer que não, para parar o que estava prestes a acontecer. Mas Lucas não recuou. Não podia, não queria. Ele se levantou e de repente estavam a centímetros de distância. Ele podia sentir o calor dela, podia ver as pequenas manchinhas douradas nos olhos verdes dela, podia contar cada batida do coração dela pelo pulso que pulsava no pescoço delicado. Lucas, ela sussurrou, e o nome dele nos lábios dela era a coisa mais bonita que ele já tinha ouvido. E então aconteceu. Ele não sabia quem tinha se movido primeiro, talvez os 2 ao mesmo tempo, mas de repente os lábios deles se encontraram. Foi o primeiro beijo. Simples, sincero, inesperado e ao mesmo tempo inevitável. Não foi um beijo de filme dramático e ensaiado. Foi melhor que isso. Foi real, foi verdadeiro. Foi perfeito na sua imperfeição. Os lábios dela eram macios e tinham gosto de café e de algo doce que ele não conseguia identificar. As mãos dela encontraram o rosto dele, os dedos se entrelaçando nos cabelos da nuca dele. E as mãos dele envolveram a cintura dela, puxando-a para mais perto, como se quisesse eliminar qualquer espaço que ainda existisse entre eles. O beijo durou uma eternidade e apenas 1 segundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, os olhos ainda fechados, as testas encostadas uma na outra, e naquele instante, Lucas soube com absoluta certeza. Pela primeira vez em anos, alguém o amava sem querer nada em troca. Alguém o amava por quem ele era, ou pelo menos por quem ele estava fingindo ser. Alguém o amava de forma pura, genuína, sem cálculos ou interesses escondidos. Era tudo o que ele sempre quis.
Era o sonho que ele tinha perseguido ao criar aquela mentira elaborada. Mas junto com o amor, junto com a felicidade que explodia no peito dele como fogos de artifício, veio o medo. Um medo gelado, paralisante, que se instalou no fundo do estômago dele como uma pedra, porque toda verdade escondida, um dia, bate à porta. E quanto mais alto você constrói sobre uma fundação de mentiras, mais devastadora é a queda quando tudo desmorona. Eu estava esperando por isso há dias. Clara sussurrou, ainda com os olhos fechados. Um sorriso suave nos lábios. Eu também, Lucas respondeu, e era verdade. Mas o que ele não disse é que também estava com medo há dias. Medo daquele momento, medo do que viria depois. Medo de que aquela felicidade fosse temporária demais. Eles ficaram ali, abraçados no meio do café vazio, enquanto o sol terminava de se pôr e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. E por alguns minutos preciosos, Lucas permitiu-se apenas sentir. Sentir o calor dela, o cheiro dela, a presença dela. Permitiu-se esquecer a mentira, esquecer o medo, esquecer tudo, exceto aquele momento perfeito. Mas a realidade sempre volta. E quando Clara se afastou, olhando para ele com aqueles olhos cheios de ternura e algo que parecia muito com amor, Lucas sentiu a culpa voltar com força total. Você está bem? Ela perguntou, notando algo no rosto dele. Você parece preocupado. Estou ótimo, ele mentiu, forçando um sorriso. Melhor do que estive em muito tempo. É só que isso é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. E eu tenho medo de estragar tudo. Clara sorriu, tocando o rosto dele com ternura. Você não vai estragar nada. Nós vamos descobrir isso juntos, um dia de cada vez. Sem pressa, sem pressão, apenas nós, ele pensou. Se ela soubesse que não existia um nós real, porque um dos dois não era quem dizia ser. Se ela soubesse que o homem que ela tinha acabado de beijar era uma ilusão, uma fantasia, uma mentira bem contada. Mas ele não disse nada, apenas a beijou novamente, tentando colocar naquele beijo tudo o que não podia dizer com palavras. Tentando pedir perdão antecipadamente pela dor que sabia que causaria. Tentando amar o suficiente para compensar a mentira. Mas será que o amor pode compensar a falta de verdade? Será que a intensidade do sentimento pode apagar a falsidade da fundação? Se essa cena te tocou, deixa um coração nos comentários. Você acredita que um amor nascido da mentira pode durar? Ou a verdade sempre cobra seu preço, não importa o quanto amamos? Naquela noite, Lucas voltou para o apartamento simples que tinha alugado, mas seu coração estava em outro lugar. Estava ainda naquele café, naquele beijo, naquele momento perfeito que ele sabia que não poderia durar para sempre. Ele entrou, acendeu as luzes e ficou parado no meio da sala, apenas sentindo. Seus lábios ainda formigavam. Seu coração ainda batia acelerado. Suas mãos ainda lembravam a sensação da cintura dela, da pele macia, do calor do corpo dela contra o dele. Ele tinha beijado muitas mulheres ao longo da vida, mas nenhum beijo tinha sido como aquele. Nenhum tinha carregado aquele peso de verdade, aquela intensidade de conexão genuína. E era justamente isso que tornava tudo mais complicado. Lucas caminhou até o quarto e abriu a gaveta da cômoda. Lá dentro, escondido sob algumas roupas, estava o relógio dourado, aquele Patek Philippe de R$ 200.000 que quase tinha revelado seu segredo semanas atrás. Ele pegou o relógio, sentindo o peso dele na mão, e ficou olhando para aquele objeto que representava tudo o que ele era na vida real. Riqueza, status, poder, tudo o que ele tinha passado a vida inteira construindo e protegendo. E agora, tudo aquilo parecia sem sentido comparado ao sorriso de Clara, ao gosto dos lábios dela, à forma como ela o fazia sentir-se humano novamente. Ele guardou o relógio de volta na gaveta e a fechou com força, como se pudesse trancar junto toda aquela vida que não queria mais.
como se pudesse fazer desaparecer Lucas Monteiro e deixar existir apenas Lucas Silva. Caminhou até o espelho do banheiro e ficou olhando para o próprio reflexo. Quem era aquele homem que o encarava de volta? Era o milionário fingindo ser pobre? Era o mentiroso apaixonado? Era o homem que tinha tudo, mas não tinha nada? Ou era o homem que finalmente tinha encontrado algo real, mas estava prestes a perder por causa de suas próprias escolhas? Quem você é? Ele perguntou para o reflexo, a voz baixa e carregada de emoção. O reflexo não respondeu. Apenas o encarou de volta com os mesmos olhos cansados, a mesma expressão de conflito interno. Lucas olhou para o espelho e não viu mais o milionário. Não viu o CEO de 3 empresas, o herdeiro de um império, o homem que aparecia em capas de revista. Viu um homem simples, com medo, vulnerável, apaixonado. Viu um homem que tinha encontrado algo precioso, mas estava com medo de perdê-lo. Viu um homem dividido entre 2 mundos, 2 identidades, 2 versões de si mesmo, e pela primeira vez ele fez uma promessa a si mesmo. Uma promessa perigosa, insustentável, mas que naquele momento parecia a única coisa que fazia sentido. Enquanto ela sorrir, eu serei quem ela acredita que eu sou. Enquanto ela me olhar daquele jeito, eu serei Lucas Silva. Enquanto ela me amar, eu vou proteger esse amor, mesmo que isso signifique continuar mentindo. Era uma promessa impossível de manter. Ele sabia disso. A verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Segredos têm prazo de validade, mentiras têm pernas curtas, mas naquele momento, com o gosto dela ainda nos lábios e o calor dela ainda na pele, ele escolheu acreditar que poderia fazer aquilo funcionar. Que poderia ser 2 homens ao mesmo tempo. Que poderia viver naquela realidade alternativa para sempre. Mal sabia ele que, quando o amor nasce de um disfarce, quando a paixão floresce em solo de falsidade, é o destino quem decide o momento da verdade. E o destino raramente é gentil com aqueles que tentam enganá-lo. Lucas deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revivendo cada segundo daquela tarde. O beijo, o abraço, as palavras sussurradas, a promessa silenciosa de que aquilo era apenas o começo. Ele pegou o celular e viu que tinha dezenas de mensagens e ligações perdidas. Seu assistente, preocupado com sua ausência prolongada. Seu sócio, querendo discutir um negócio urgente. Seu advogado, precisando de assinaturas em documentos importantes. A vida real batendo à porta, exigindo atenção, reclamando seu lugar. Mas Lucas ignorou tudo, desligou o celular e o jogou na gaveta, junto com o relógio, junto com tudo que representava Lucas Monteiro. Porque naquela noite ele queria ser apenas Lucas Silva, o homem que Clara tinha beijado, o homem que ela estava começando a amar, o homem que ele desejava ser. Ele finalmente pegou no sono já de madrugada. E sonhou com um futuro impossível, um futuro onde ele e Clara estavam juntos, felizes, sem segredos entre eles. Um futuro onde ele podia ser honesto sobre quem era e ela o amava mesmo assim. Mas sonhos são apenas sonhos. E a realidade estava se aproximando, inevitável como uma tempestade no horizonte. Compartilha esse vídeo com alguém que já te fez. Acreditar que o amor ainda é possível, mesmo quando tudo parece complicado, mesmo quando você tem medo de ser quem realmente é. Porque, no fundo, todos nós temos medo de não sermos suficientes, de não sermos amados por quem realmente somos. Essa foi a segunda parte da história de Lucas e Clara. Uma história sobre o amor que nasce em meio à mentira, sobre a felicidade que floresce em solo frágil, sobre o medo de perder aquilo que mais desejamos no exato momento em que finalmente o encontramos. O amor que nasceu naquele café simples, entre xícaras de café e conversas sinceras, começou a florescer de verdade.
Lucas e Clara cruzaram a linha da amizade e entraram em território desconhecido, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas o peso da verdade não dita está crescendo. A culpa está se tornando mais pesada a cada dia. E a mentira que começou como proteção está se transformando em prisão. O que Lucas ainda não sabe é que segredos têm vida própria. Eles crescem na escuridão, se alimentam do silêncio e, quando finalmente vêm à luz, destroem tudo no caminho. E Clara está se apaixonando cada vez mais por um homem que não existe completamente. Está construindo sonhos sobre uma fundação que ela não sabe que é falsa. Está entregando seu coração para alguém que ainda não teve coragem de mostrar quem realmente é. O que vai acontecer quando a verdade vier à tona? Porque ela vai vir, e isso é inevitável. A única questão é quando e como. E o amor dele será forte o suficiente para sobreviver? Se essa história tocou o seu coração, se você se identificou com o medo de não ser amado por quem você realmente é, se você já viveu o conflito entre verdade e proteção, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no Vidas Apaixonadas, cada história é uma lembrança do que o amor ainda é capaz de fazer. Do bem e do mal, da alegria e da dor, da verdade e da mentira. E lembre-se sempre, o amor verdadeiro pode até nascer de um engano, pode até florescer em meio à confusão, mas só sobrevive com a verdade. Porque no final, não importa o quanto amamos, não importa o quanto queremos proteger, a verdade sempre encontra seu caminho. E quando ela chega, ou destrói tudo, ou transforma tudo. Me conta nos comentários, você acha que Lucas deveria contar a verdade agora, antes que seja tarde demais? Ou você acha que ele deveria esperar construir uma base mais forte de amor antes de arriscar tudo? Eu leio todos os comentários e adoro saber o que você pensa. Sua opinião importa, e ela pode até influenciar como essa história continua. Até a próxima parte. E lembra, seja honesto com quem você ama, porque o amor verdadeiro merece verdade, sempre. Um abraço no seu coração.